Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. Seja bem-vindo a essa aula sobre processo criativo no desenho. É uma aula teórica, certo? Onde a gente vai conversar um pouco sobre processo criativo no desenho, tá bom? Vamos começar então entendendo o que é processo criativo. Processo criativo, tá? Se a gente quebrar aí a palavra em processo e em criatividade, tá? A criatividade, a parte da criatividade, a gente vai ter o seguinte: nas pesquisas científicas atuais, a gente encontra mais de 100 conceitos sobre o que é criatividade, tá? Mas, se a gente tivesse de resumir, tá? Na minha pesquisa científica de mestrado, eu optei pelo conceito que fala que criatividade é a capacidade humana de criar coisas originais, de ordenar, de significar, de formar, certo? Então, a criatividade, né, desse criativo aí, do processo criativo, ela envolve essa capacidade humana de estar formando, certo? E o processo diz respeito às etapas. Então, se a gente for juntar as duas palavras para a gente entender, digamos assim, de uma maneira mais leiga, processo criativo são as etapas, certo, de criação. As etapas que você vai passar ao criar. Se a gente complexificar mais um pouquinho esse conceito de processo criativo, tá? E pegar o que atualmente a gente encontra nos artigos científicos, processo criativo, essas etapas que as pessoas passam quando estão criando, quando estão numa atividade criadora, tá? Ela pode ser dividida em aspectos técnicos e aspectos psicológicos. Então, eu posso entender o processo criativo como os aspectos mentais, certo? As etapas mentais que eu passo quando eu estou criando, e eu posso entender o processo criativo, certo? Como as etapas técnicas que eu passo quando eu estou criando. As etapas mentais, certo? Entender o processo criativo a partir da mente significa basicamente duas coisas. Significa que você vai estar observando os processos cognitivos, certo? E a cognição humana ela é basicamente a maneira que o cérebro humano conhece e interage e reconstrói o mundo na mente humana, falando em termos bem leigos, né? E aí faz parte da cognição humana, por exemplo, a atenção, a memória, a concentração, certo? A cognição, ela envolve também as áreas da linguagem, da comunicação, certo? E aí a gente tem também na mente os nossos aspectos afetivos. Ou seja, né, entendendo por afeto, o conjunto de emoções, de sentimentos e de humores. Tudo aquilo que a gente sente, que a gente se emociona, ou quando a gente acorda de mau humor, de bom humor, tudo isso envolve a dimensão afetiva da mente. Então, quando eu falo, em resumo, nos aspectos psicológicos do processo criativo, certo? Eu estou falando tanto da capacidade da minha mente de se concentrar, de prestar atenção, de se comunicar, de entender e representar o mundo, tanto interno como externo, tá? Como eu estou falando também
daquilo que eu sinto no processo criativo, daquilo que eu penso, daquilo que me comove, das minhas motivações, certo? Das emoções que eu sinto em cada etapa do processo. E aí nós temos dois modelos teóricos, tá? Que eu gostaria de trazer para essa conversa que a gente está tendo, do Todd Lubart, da Teresa Mabille, certo? Que são dois teóricos que estudam criatividade, processos criativos, onde o processo criativo proposto por Lubart, por exemplo, né, acho que é o mais popular, é aquele em que o processo criativo ele se inicia, né, a primeira fase é de preparação, depois vem uma fase de incubação, iluminação e validação. Essas três etapas, eu vou já explicar mais sobre elas, elas não são rígidas e lineares, tá? Você pode, por exemplo, estar num processo de validação e voltar para uma etapa de incubação. Então, vamos entender cada uma das etapas. A preparação, certo? É a etapa em que você começa a ter a ideia daquilo que você vai criar, em que você começa a pensar ou a sentir algo que te impulsiona, que te motiva, né, a engajar no novo processo de criação. É o momento, em resumo, que você vai parar para pensar, poxa, seria tão legal se eu conseguisse desenhar um peixe, ou então eu quero desenhar um peixe, quero desenhar uma flor, né? Quero desenhar uma casa. E aí você começa a pensar como é que seria, né? Como é que você iria desenhar esse peixe, essa casa, que materiais você vai utilizar, como que você se sente, né? O que te remete, né? Quais significados você quer passar com esse desenho, tá? Aí, digamos que você começa a rabiscar e o seu peixe não sai do jeito que você imaginou, certo? E aí o que você faz nesse caso é dar um tempo, botar o lápis de lado, tá? Olhar outras paisagens, outros espaços, se desligar um pouco daquilo que você está desenhando, porque não está saindo do jeito que você queria. Ou então, ainda que você não rabisque, não comece a desenhar, você começa a pensar como que esse peixe vai ser e começa, por exemplo, a buscar referências. E nesse processo você vai retirando o seu foco criativo do peixe que você está pensando em criar. Essa retirada do foco criativo, certo? De quando, por exemplo, você desenha uma coisa e não se convence que essa coisa está bem executada, né? E aí vai fazer qualquer outra coisa, vai tomar banho, vai caminhar, vai dirigir, né? Vai conversar com os vizinhos. Esse é o momento, é a fase 2, é a fase de incubação, essa retirada do foco consciente que serve basicamente para que o nosso cérebro faça outras conexões. Porque quando a gente está focado numa atividade, a gente ativa somente a área cerebral que a gente precisa para desempenhar aquela atividade. E uma vez que a gente não está fazendo essa atividade, a gente passa a ter acesso a mais áreas cerebrais, certo? E com isso a gente consegue mais informações, novas conexões. O momento de incubação é aquele momento em que a gente se permite retirar o foco consciente para ter novas ideias, tá? E o momento que segue, o momento de iluminação, é justamente o momento em que finalmente
essa nova ideia surge, em que a gente tem aquele momento eureka, né, em que a gente consegue ter um insight de, se eu fizer esse peixe num ângulo diferente, com uma cor diferente, eu acho que vai ficar bem legal. Quando a gente tem finalmente uma ideia que soluciona o problema que a gente se coloca. Então, esse é o momento de iluminação, tá? E aí, no momento de iluminação, você vai lá executar, ver novamente se o peixe que você vai fazer vai ficar à altura do que você queria, diante da sua nova ideia, diante do seu novo insight. E, finalmente, uma vez que você termina, você vai passar por uma fase de validação. Essa validação, ela pode ser sua, como ela pode ser também exterior. Ela pode vir de especialistas, de críticos de arte, de um editor, certo? Como pode ser você mesmo que olha para aquilo que você fez e diz: eu realmente consegui fazer o que eu queria, estou muito satisfeito com o meu desenho. Ou então você pensa, não, tá mais ou menos, ainda não chegou onde eu queria. E aí, se você for insistente, o que você vai fazer? Você vai retornar para as fases anteriores, ou para a preparação, ou para a incubação, para que finalmente você tenha novas ideias. Aí a gente chega finalmente no processo criativo proposto por Teresa Amabile, certo? Mil perdões se eu não estiver pronunciando o nome dela corretamente, não sei se é Amabile, enfim, tá? Mas essa pesquisadora, né, ela também é bastante citada nos trabalhos sobre criatividade, processo criativo, né? O processo criativo que ela propõe é relativamente parecido com o do Lubartz, né? Começa com a identificação do problema, ou seja, quero desenhar um peixe, quero desenhar uma casa. Tá, e como eu vou desenhar esse peixe? Como eu vou desenhar essa casa? Por que eu vou desenhar esse peixe ou essa casa? Certo? Que é justamente o momento que você se coloca um problema diante de você, ou de execução, ou de temática, ou de significado, por exemplo, tá? E aí, a segunda etapa, de acordo com a Amabile, é a construção ou ativação do conhecimento necessário às possíveis soluções do problema. Ou seja, você vai pesquisar, você vai buscar referências, certo? Você vai ver se você sabe desenhar um peixe, tá? Se você tem todos os conhecimentos necessários, se você sabe, por exemplo, qual textura você vai aplicar, certo? O terceiro momento é a geração da resposta, em que surge um novo produto criativo. Ou seja, uma vez que você teve a ideia, que você pesquisou como que vai ser a execução, né, e ativou o conhecimento necessário para poder criar, você vai executar a sua ideia para ver se ela está funcionando. Daí, a quarta etapa, de acordo com a Amabile, é a validação da resposta, certo? Que significa o quê? É muito semelhante ao momento, a validação do Lubartz, onde você vai avaliar, seja você ou outra pessoa, certo? Se aquilo que você fez, se foi bem executado, se condiz, né, com a proposta. E por fim, a gente chega no quinto passo aí do processo criativo proposto por Amabile, em que você toma decisões com base nas avaliações, onde você está satisfeito com aquilo que você fez, e aí dá por terminado, por exemplo, ou se você não está satisfeito, você retorna às outras fases, certo? Então, a gente vê que é relativamente parecido os dois processos. Eu acho que a grande diferença do processo da Amabile para o Lubartz é que o Lubartz ele deixa bem claro, né, a fase de incubação, o papel da incubação, do inconsciente no processo criativo, certo? E, basicamente, a partir desses dois modelos, não são os únicos, tá, pessoal? Você pode pesquisar outros, tem também o do Csikszentmihalyi, né, que vai propor a questão do fluxo, né?
Mas você pode pesquisar outros processos criativos para entender melhor os aspectos psicológicos, certo? Os aspectos mentais, tanto cognitivos como afetivos, que envolvem o processo, as etapas, certo? Criativas. Aí a gente vai passar para os aspectos técnicos agora do processo criativo, certo? Esses aspectos técnicos, eles ainda estão intimamente ligados aos aspectos psicológicos, a tudo aquilo que a pessoa pensa e sente, certo? No seu processo criativo. Então, talvez o principal item, né, que a gente possa estar conversando nesse momento sobre os aspectos técnicos do processo criativo, seja pensar a finalidade do processo criativo. Ou seja, por que eu crio? Qual é a finalidade do meu resultado final, do meu produto final, que é a minha obra, né? Qual é a mensagem que eu estou passando? E essa mensagem, ela tem a ver com a escolha de uma linguagem, com a escolha de uma estética. Se sua linha, por exemplo, é mais fina, se ela é mais grossa, se ela é mais agressiva, se ela é delicada, se as cores que você utiliza são pastel ou se são vibrantes. Tudo isso, todas essas escolhas, elas têm a ver com a finalidade, certo? Da obra que você cria no seu processo criativo, porque essa obra passa uma mensagem. E além de passar uma mensagem, essa obra também tem um significado, certo? Então, refletir sobre as suas motivações de por que você cria e o que você quer comunicar, o que você quer expressar, faz parte dos aspectos técnicos em que você vai escolher os formatos, os materiais, a estética, certo? Vai escolher o veículo, como que você vai transmitir essa mensagem. E é importante dizer que essa escolha ela pode ser tanto consciente como inconsciente, tá, gente? Tem gente que talvez seja o seu caso de a primeira vez que você está pensando sobre isso seja agora assistindo esse vídeo, né? E tem gente que pensa sobre isso muito conscientemente desde o início. E não tem problema nenhum, né? Na verdade, assim, não importa quando você toma consciência de que você tem que pensar sobre a mensagem que você está criando, que você está desenhando. O importante é que em algum momento da sua história como desenhista, né, você chegue a essa informação. Tem gente que cria simplesmente porque quer criar, né? E aí a gente avançando aí na questão dos aspectos técnicos do processo criativo, né, das etapas que a gente passa ao criar, a gente também se depara a origem, certo? Ou inspiração do processo criativo, ou seja, como é que o seu processo criativo se inicia. É muito importante esse momento. Ele, na verdade, é definidor de todo o processo, né? De onde que vem a ideia, ou o que te motiva, se é, por exemplo, um sentimento, um pensamento, ou se é puramente a mensagem que você quer passar, certo? Esses dados que eu estou trazendo para vocês, dos aspectos técnicos e aspectos psicológicos, eles fazem parte da pesquisa que eu realizei no meu mestrado em psicologia, certo? Sobre processos criativos, sobre os afetos, né, dos artistas visuais e seus processos criativos, tá? Eu vou deixar o link para essa dissertação na descrição desse vídeo. Então, se você quiser mais informações sobre esses assuntos, né, um dos locais que você pode estar procurando, né, é a minha dissertação, mas tem várias outras maneiras de você acessar essa informação, tá? Quem são os autores,
né? E existem vários artigos científicos sobre processo criativo para você pesquisar, tá certo? E é importante também que você saiba que eu não tirei tudo isso da minha cabeça, né? Que eu não tô, isso não é minha opinião, né? Eu li artigos, né? Eu entrei em contato com artistas visuais na minha cidade para poder chegar a essas informações que eu estou passando a vocês. Então vamos lá. A origem ou inspiração do processo criativo, de acordo com os artistas que eu entrevistei na minha pesquisa de mestrado, certo? Eles falaram de 6 possíveis origens, certo? 6 possíveis maneiras que os processos criativos deles se iniciaram, que eram a demanda dos clientes, muito forte, certo? Todos os artistas que eu entrevistei eram profissionais, certo? E muitos deles criavam, aquilo que eles criavam era com base naquilo que seus clientes pediam, certo? Então, uma maneira de um processo criativo de uma pessoa criar alguma coisa, de um artista, de um desenhista criar alguma coisa, é a partir da demanda dos seus clientes. Em seguida, nós temos aí os sonhos, a atividade fisiológica, ou seja, quando a pessoa dorme, ela sonha com alguma coisa que inspira ela a iniciar um novo processo criativo, que inspira ela a criar. Terceira coisa que foi apontado foram outras formas de arte não visual. Música, filme, videogame, certo? Séries. Ou seja, a pessoa está aqui escutando uma música, ou assistindo um filme, ou jogando videogame, acessando outras formas de arte, e aí a pessoa se sente inspirada, certo? Para estar começando um novo processo criativo. A quarta coisa que os artistas que eu entrevistei falaram, né, sobre origens e inspiração dos seus processos foram os próprios afetos. Acho que popularmente a gente entende bem essa ideia, né, de que as emoções, os sentimentos, os pensamentos, né, eles são grandes propulsores do processo criativo. Então, às vezes é algo que você está sentindo, que você quer expressar, que você quer botar para fora, e aí você dá início a um novo processo, tá? O quinto item é a atividade em si, ou seja, a pessoa, ela não tem exatamente uma origem ou inspiração, tá? Como os sentimentos ou a música, né? Ou as demandas dos clientes, mas a pessoa simplesmente quer criar. É o processo pelo processo. É a atividade em si. O simples fato de estar engajado num processo criativo. É a motivação da pessoa para estar criando. E por último, é apontado que durante as atividades rotineiras é possível também de encontrar inspiração para iniciar um novo processo criativo. Então, por exemplo, tinha uma artista que eu entrevistei que ela falou que uma vez ela estava dirigindo, quase bateu o carro, porque veio uma inspiração súbita, né, do que ela queria criar. Teve uma outra pessoa que eu entrevistei que falou que era quando ia no banheiro, né? Que durante o dia, quando estava realizando realmente atividades rotineiras, né? Essa pessoa poderia se inspirar, né? Ao ir ao banheiro. Eu, particularmente, me inspiro muito quando eu estou tomando banho. Principalmente, assim, meu banho ele é o meu processo ela é a minha etapa de incubação, é quando vêm as ideias com mais facilidade, né? Que é geralmente quando a gente está relaxado. E por último, em relação aos aspectos técnicos, né, que eu queria trazer para essa conversa que a gente está tendo, a gente tem os significados dados aos processos criativos, né? O que significa para o artista passar por etapas, né? Pelas suas etapas de criação, certo? Então, assim,
nós temos aí 5 significados apontados. O primeiro, né, os artistas eles falam que o processo criativo ele é um instrumento de percepção do mundo, certo? O segundo é que o processo criativo é uma forma de organização das ideias, certo? Também falam, e o terceiro item, que o processo criativo pode ser um meio para a criação de obras. O quarto item fala do processo criativo como algo que faz parte da vida como um todo, ocorrendo desde o trabalho à vida familiar. E o quinto item fala do processo criativo como uma forma de expressão de aspectos primitivos do indivíduo, mais fortes que a lógica e a razão, certo? Então, qual que era o objetivo da gente estar entrando em contato com esse conteúdo? Né? A gente viu aí o que é o processo criativo, né? Que são etapas que a gente passa quando a gente está criando, certo? Essas etapas, ela tem aspectos psicológicos, cognitivos, afetivos, como tem aspectos também técnicos, que está ligado ao significado e à mensagem que uma obra passa. Esses processos criativos, eles têm uma origem, né, uma maneira que os artistas se inspiram, e eles também têm significados para os próprios artistas, né, por que eles se engajam em seus próprios processos criativos. E ao longo, né, dessa conversa a gente tomou consciência de várias coisas que faz com que a gente reflita sobre o nosso próprio processo. Quem já cria, quem já desenha, né? Como que é para você? O que te inspira? Como é que se origina o teu processo? Que significado tem a tua obra? E que significado tem o processo de criar para você? O que você sente? O que você pensa? O que você quer expressar? Né? O objetivo dessa nossa conversa é que você possa estar refletindo sobre esses tópicos no seu próprio processo criativo, para que você possa organizar, né? Ter mais conhecimento, ter mais consciência das suas etapas, certo? Para que você possa ter mais fluidez no seu processo de criação. Se você ainda não desenha, se você ainda não conseguiu perceber qual que é o seu processo, se por alguma razão você está entrando em contato com esse conteúdo pela primeira vez, certo? Então fica aqui a sugestão de conteúdo, certo? As etapas que foram colocadas de acordo com pesquisadores, certo? De acordo com pessoas que participaram de pesquisas, artistas já mais experientes, certo? Fica aqui a sugestão para você pensar, para você desenhar o seu processo criativo, certo? Para concluir a nossa conversa, né, eu acho que a minha consideração final é destacar a importância do processo criativo, de você ter consciência, né, das suas etapas, para que você tenha mais fluidez na sua criação, certo? Isso que é importante, de você compreender o que é o processo criativo de uma maneira geral e o que é o processo criativo para você, certo? Particularmente, é essa bandeira que eu tenho levantado com o curso Desenho para quem não sabe desenhar, tá? De que enquanto você aprende a desenhar, você vai construindo, descobrindo, desenhando o seu processo criativo. E, ao mesmo tempo, no curso, né, eu proponho etapas que você vai seguir, que você poderia seguir, né, no seu processo de criação. É claro que essas etapas não são absolutas, não são
nem certas nem erradas, não é uma questão de juízo de valor, é uma questão apenas de sugestão, né, de como que você poderia estar iniciando o seu processo, desenvolvendo e concluindo o seu processo, certo? Do ponto de vista técnico, né? Porque eu acho que do ponto de vista psicológico é cada um com cada um, certo? Então é isso que eu queria conversar com você sobre a importância do papel do processo criativo no desenho. Espero que esse vídeo tenha ajudado a clarear algumas coisas sobre esse assunto, certo? E espero que você tenha gostado. E é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos.